Eu me chamo Andréia Maria, sou filha de Carlos e Joanice, natural da comunidade de Lagoa do Cedro, um povoado bem pequenininho daqui, de Cruz das Almas, da nossa cidade. E, além de mim, eles tiveram 4 filhos, né? 3 meninas e 1 menino. Fernanda, depois eu, Tamires, Letícia e João. Venho de uma família católica, né, de origem católica. Posso dizer assim que a herança dessa fé vem do meu avô Francisco, que era um homem temente a Deus, levava toda a família a viver em oração, nas vias sacras, nas ladainhas, nas novenas. Uma família que seguia esses passos, esses exemplos dele. E assim, inclusive, a minha tia freira religiosa, né, irmã Clemilda, da Congregação das Irmãs Negras, também faz parte dessa história de caminhada. Minha infância, como de uma criança da zona rural, era cercada de muitas brincadeiras, brincadeira de fazer casinha, de ir para a roça, de pescar, gosto muito de pescar até hoje, de jogar bola, empinar pipa. E assim eu cresci na zona rural, cercada por essa vida muito familiar e também de uma infância marcada por muita brincadeira. Aproveitei muito a minha infância e fui crescendo assim, desejando ainda brincar muito ao longo da vida. A minha vivência religiosa, além da vida familiar, em tudo que já havia falado, foi crescendo no grupo Jovem Nossa Senhora da Paz, na minha própria comunidade. E esse grupo viajava muito para encontros, para outros movimentos e fui conhecendo assim mais profundamente a nossa igreja. O grupo Nossa Senhora da Paz fez parte da minha história. O grupo Luz de Jesus, que frequentei também durante 3 meses, foi um momento também de crescimento. O grupo Companheiro, Santo Antônio, fui me aproximando mais, saindo um pouco da zona rural para vir mais para a cidade, que me deu essa oportunidade de conhecendo mais profundamente a vivência da fé através dessas pastorais. Vivi uma experiência muito boa na Pastoral da Juventude. Foi a maior parte, né, da minha adolescência, da minha juventude, enquanto igreja, enquanto fé, foi junto à Pastoral da Juventude. Agradeço muito aos irmãos que caminharam comigo durante essa fase. Falar da vida consagrada é falar de um chamado que vem de Deus a uma vocação específica. Nós sabemos que no seio da nossa igreja, cada um tem o seu lugar na igreja e também no mundo. Não nascemos para o acaso, nascemos para realizar um projeto de Deus e um projeto de felicidade. Então a vida religiosa, a vida consagrada é esse chamado de Deus. E na minha história, conhecer e discernir a minha vocação começou, eu acredito, desde a vida familiar, que é de onde brota toda a vocação, até chegar no presente momento. Continuo caminhando e continuo descobrindo qual é a vontade de Deus. Mas de que forma esse caminho foi se dando, né? Através do grupo jovem, através da pastoral vocacional, onde quero trazer aqui a presença de Iracema, que é uma grande assessora vocacional da nossa diocese, continua sendo. Muitas vocações fizeram seu caminho, seu discernimento diante da doação de Iracema. E através desse grupo, que todos os sábados nos reuníamos e íamos conhecendo outras vocações, outros estados de vida, outras congregações e descobrindo o que é isso mesmo, o que é uma vocação, o que é o chamado de Deus. E nesse caminhar, através da Pastoral da Juventude, do SAV, eu encontrei também um movimento na igreja que é a Renovação Carismática e, através da renovação, a Comunidade Católica Anauim. Especificamente em um desses encontros, eu ouvia os meus fundadores falarem, o diácono Renato e a Anaílde, pregando sobre esse sonho de Deus. Então, quando a Anaílde falava isso, tocava profundamente no meu coração. Deus tem um sonho para cada um de nós. E eu saía procurando qual é esse sonho. Também o padre Zeca, né? Antes assessor da pastoral da juventude, aqui na época forania, não era diocese ainda, ele me indagou com essa pergunta: você está fazendo algum vocacional, está buscando conhecer o chamado de Deus? E aquilo começou a me provocar essa busca mais ainda, né? O que é que Deus quer de mim? Eu nasci para quê? E a experiência com essa escuta, né, com a oração, com o testemunho de outros irmãos, de outras vocações, foi me fazendo perceber no mais profundo que o chamado de Deus na minha vida era a vida
consagrada como celibatária. Tinha sonhos, claro, de me casar, de construir família, mas esse amor mais perfeito e pleno, que é o amor de Deus, me realizou, me completou na minha busca. Então, como eu falava, nós nascemos para cumprir um projeto de Deus. Eu tinha o meu projeto era casar, ter apenas um filho, aproveitar bastante o casamento, curtir bastante a vida, lá na frente depois ter um filho, e nunca imaginava na vida consagrada, nunca me imaginava vivendo hoje o que eu estou vivendo, que no mais profundo é também o meu sonho e também o sonho de Deus. E como eu fui percebendo isso, né? Percebendo isso primeiro através da oração e da proximidade justamente com o carisma que é a comunidade Anauim. Fiz um percurso de discernimento vocacional com uma congregação chamada as Irmãs Estabelecidas na Caridade, que me ajudaram também nesse discernimento. Conhecendo a congregação, fiz experiência e fui percebendo, não havia tanta essa identificação com aquele carisma, com aquela congregação. E fui caminhando com a ajuda dos padres, com a ajuda de outros testemunhos, com a ajuda de casais também, aí me descobrindo. E o que é que ansiava o meu coração? De onde partiu essa descoberta, vamos dizer assim, definitiva? O que mais o meu coração almejava era ser feliz, ser amada e amar. Mas a minha busca era de um amor pleno, de um amor perfeito. E no meu coração tinha essa certeza, esse amor perfeito, só Deus. E essa experiência marcante que foi se dando a cada encontro, a cada momento, foi confirmando no meu coração essa sede de felicidade saciada em Deus. Fazendo o caminho vocacional de discernimento no carisma Anauim, para descobrir qual é a vontade de Deus. A princípio eu não dizia, eu quero ser comunidade Anauim, não. Eu quero descobrir qual é a vontade de Deus. E quanto mais ia tendo esse contato com o carisma, eu dizendo, nossa, eles têm a ver comigo. Eu acho que eu sou desse carisma. Algo me atraía muito forte. Hoje, estando na comunidade, caminhando já esse tempo, cada vez mais eu vou confirmando, eu nasci para isso. Eu nasci para ser uma alma esposa, viver um amor indiviso, né? Eu desejava muito isso, ser muito livre, ter total liberdade para me doar à missão, para me doar aos irmãos, para me doar na evangelização. Então, aquele projeto de família foi ficando menor do que o projeto de viver inteiramente para o Senhor, porque eu conheci esse amor perfeito que me completa e que me realiza como pessoa. Fazer esse discernimento mais específico da minha vocação se deu por um período de encontro vocacional, onde a comunidade promove durante um ano e meio. Então eu vivi esse caminho de discernimento vocacional, de visita à comunidade, de conhecer, de frequentar a missão, de fazer experiência interna. E a partir dessa experiência, nasceu ainda mais no meu coração esse chamado à vida interna, à vida comunitária, à vida missionária. Então, foi uma decisão, claro, desafiadora, né? A minha família, no momento, não compreendeu, no início do período vocacional, da entrada dos primeiros anos, né? Que essa seria a minha escolha, né? Foi algo assim que um pouco que assustou, como é que vai ser isso? É isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Mas assim, quando Deus chama, aquele que é chamado, sente no mais íntimo de você mesmo que é o que Deus quer e quer ao mesmo tempo o que você deseja. Então, frequentando a comunidade num período de um ano e meio de vocacional, depois fiz uma experiência de um ano dentro da vida comunitária, tendo todo o contato com aquilo que é a vida em comunidade, que se baseia na vida de oração tripé. A vida de oração, de comunhão e de missão. Nesse processo de mais um ano, eu fui tendo mais certeza. Bem, é isso que eu quero da minha vida, esse é o chamado que Deus tem para mim e eu respondo sim. É desafiador, todos os dias, renovar esse sim. Principalmente que implica renúncia. Eu tive que fazer renúncias, né? Renúncia primeiro da própria família, não no sentido de abandonar a família, mas quando você decide pela vida consagrada, né, pela vida religiosa, você tem que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de estar, por exemplo, no momento de aniversário, no momento de casamento, no momento
bem familiar, mas que talvez ali você também tem um outro compromisso, tem uma outra família, que é a família da missão, para você estar ali, para você assistir, para você cuidar. Então implica renúncia, implica mortificação, implica perder para ganhar um bem maior. Então discernir a vocação, eu não digo assim, nem é fácil nem é difícil, mas é divino. Eu acho que vai da abertura de coração de cada um. E um dos passos que eu posso dizer assim que fui tomando foi abrir o coração para o que Deus queria. Entrei na comunidade com o coração assim, o que é que Deus quer de mim? É casar, é a vida celibatária. Então depois de 7 anos, já dentro da comunidade, isso foi mais claramente definido para mim, né? Eu quero isso. Eu não quero o casamento, construir família, que é uma vocação perfeita, é uma vocação linda, é dom de Deus. Mas eu quero viver um amor indivíduo de entrega total a nosso Senhor. E assim foi se dando essa decisão, confirmada também pelos meus fundadores, confirmada também pela comunidade. Então a comunidade católica Anauim, ela nasceu em 1997, 8 de fevereiro de 1997. E eu vim conhecer a comunidade depois que ela tinha já 7 anos de fundação, né? Conheci a comunidade participando de um encontro onde o tema era ser e fazer discípulos de Jesus. E justamente na época em que eu estava nessa busca de qual era a vontade de Deus para a minha vida. Então veio a calhar esse encontro. Conheci a comunidade também através de outros irmãos, né? Ivanildes é uma das irmãs também que faz parte da comunidade, ela é daqui de Cruz das Almas, fazia parte também do grupo vocacional com Iracema. E ela começou a me convidar para participar dos encontros em Cabaceiras do Paraguaçu. Então a primeira experiência foi essa, né? Esse encontro onde aconteceu lá em Cabaceiras. E nesse encontro eu fiz um momento de partilha com a Anaílde, que é fundadora da comunidade, falando sobre essa minha inquietação e que eu não sabia por onde ir para descobrir o chamado de Deus. E ela trazia essa palavra, né, que Deus, a partir da carta aos Efésios, Deus nos criou e nos cumulou de bênçãos. Então não importava o lugar, qual era o chamado, mas somos eleitos, somos escolhidos, todos temos uma vocação. E o carisma da comunidade, ele diz para nós que somos chamados a viver e proclamar o Cristo Senhor como nossa única riqueza, depender inteiramente dele. Uma das coisas que mais me encanta e que me atraiu ao carisma Anauim foi essa vida primeiro de total entrega pelo reino. Quando eu vi os missionários nos encontros e eu soube, né, não tinha conhecimento da comunidade, que eles viviam só para a evangelização, eu achava aquilo um absurdo. Como assim deixar tudo para viver só para a evangelização? E eu não conhecia a realidade de novas comunidades. É um novo na igreja, né? Conhecia só as realidades das congregações. E me admirava ver como assim jovens deixaram tudo, casa, pai, mãe, trabalho, para viver só para a evangelização. O que é isso? Então fui conhecendo o que era a vida em comunidade, as novas comunidades da igreja. E uma das coisas que mais me encantou e me atraiu ao carisma foi justamente esse depender inteiramente do Senhor. Do seu sim e do seu não, da sua vontade para ir e para voltar. A vida sob o senhorio de Jesus. Resumindo, o carisma da comunidade é esse. Qual é o carisma da comunidade Anauim? Viver sob o senhorio de Cristo. Ele é a nossa única riqueza, nosso maior bem. O nome Anauim, em hebraico, se traduz por os pobres do Senhor, os últimos, os que ninguém quer, aqueles que são rebaixados, o povo de Israel, aquele resto de Israel, aqueles pobrezinhos. Mas esses pobrezinhos que buscam ser fiel e honrar o Senhor, esses pobrezinhos, esses últimos que têm o Senhor como seu bem maior, sua maior riqueza. Então, uma Andréa que buscava muitas riquezas no mundo, que buscava status, que buscava grandezas, que buscava as coisas assim extraordinárias, chamada a um carisma de diminuir, de se rebaixar, de ser pequena para Cristo crescer. É esse o carisma da comunidade, é esse esvaziamento, essa espiritualidade da kenosis, um esvaziamento total para que Cristo apareça. Então não importa aparecer, importa que Ele apareça. Dizer até através desse vídeo, quando rezávamos antes, que através desse momento outros despertem para a vocação. Então não importa o que André em si está falando, mas que você desperte também para desejar viver inteiramente para o Senhor. Então Anauim é isso.
É ser pequeno, ser pobre para que Cristo apareça, diminuir para que Ele cresça. E é interessante que Cabaceiras, o padroeiro, é São João Batista. E é um dos nossos baluartes. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Então é isso que me atraiu, é isso que tem me atraído e me encantado cada vez mais no Carisma Anauim. Saber que eu tenho um Deus que é misericordioso, que cuida de mim, que me ampara, que me compreende, que me ama por inteiro e que esse Deus move céus e terra para me fazer feliz. Depois de um caminho de 7 anos, fui confirmando, esse chamado de Deus ao discernimento, ao estado de vida. Quando nós fazemos um período vocacional, a priori não é descobrir qual é o estado de vida, mas se eu sou desse carisma. E fica a dica já, para você que está buscando a sua vocação. A primeira busca não é qual é o meu estado de vida, mas qual é o meu carisma, qual é a minha família espiritual. Então, depois de já ter essa certeza, eu sou chamada ao Carisma Anauim, eu iniciei também esse caminho de discernimento. E qual é o meu estado de vida no Carisma Anauim? É o casamento, a vida celibatária, como já falei. E durante esse período de 7 anos, 8 anos, ia se confirmando essa busca e esta certeza, Como eu já tinha falado antes, o coração é que confirma. Não são as pessoas que dizem, Eu procurava resposta também nas pessoas. O que é que você acha? Será que eu nasci para isso ou para aquilo? Mas quando Deus chama, Ele já coloca dentro do nosso coração, na nossa identidade, qual é o nosso chamado? Onde está a resposta do nosso chamado? Na nossa identidade. Então, eu já vivia como celibatária, já há 7 anos na comunidade, e não tinha mais dúvida. Já tinha feito a experiência de namoro antes da comunidade, e vendo a vivência e o testemunho da vida de família, olhando e admirando essa vocação e convivendo com esta vocação, que é importante isso, você discernir a sua vocação convivendo também com outras vocações. E fui vendo, não é o meu chamado construir família, ser responsável, ser mãe de casa, cuidar da casa, apesar que a gente cuida da casa, mas no sentido de ser esposa, de ser mãe. Eu via que não era isso no mais profundo que ia me realizar. Por que eu tinha certeza disso? Porque já vivendo como celibatária, já vivendo como alma esposa, eu já me sentia plena, já me sentia realizada. Não me faltava mais nada. Então não havia possibilidade de pensar em um amor, além de Jesus. Não havia espaço mais para pensar em um esposo, em filhos, porque a vida que eu estava vivendo já há 7 anos, como celibatária, já estava me completando por inteira. Já estava me realizando por inteira. Eu não sentia a falta de um companheiro, de um esposo ou de ter filhos. Não era frustrante para mim não estar nesse caminho do casamento. Então, dos caminhos para se discernir o celibato, a vida consagrada, a vida religiosa, a vida matrimonial, seja o estado de vida, são esses 2 caminhos. É você que confirma. A resposta não vem pronta, nenhum vocacional dá resposta pronta. Primeiro, a resposta está dentro de você, estava dentro de mim. E vivendo, primeiro, a experiência celibatária, de tal forma me completou e me realizou que hoje eu posso dizer e repetir e continuar reafirmando o meu sim. Eu nasci para isso, para ser uma alma esposa. Atualmente estou residindo aqui na Casa Mãe da Comunidade, em Cruz das Almas, e nesse primeiro semestre, até então, tenho vivido a missão de ser motivadora daqui da casa, responsável também pela assessoria vocacional da comunidade com outros irmãos. Como vocês ouvem aí também, a missão na Rádio Excelso, na Missa da Misericórdia, na Paróquia São Pedro, às quartas-feiras nós vamos para lá ministrar um momento de adoração, de texto da misericórdia, junto ao Padre José Valdo lá, tem sido muito bom. Enfim, e tudo que for solicitado, formação, pregação, palestras, essa tem sido a minha missão. Então posso dizer que vivo a minha vocação no cotidiano, amparada por uma certeza, que a misericórdia de Deus me acolhe, me compreende, me ama como sou e que sou um vaso na mão do oleiro. É dessa forma que eu vivo minha vocação no cotidiano. Ser um vaso na mão do oleiro é ser uma obra inacabável. Estou em construção e essa misericórdia continua a realizando maravilhas na minha vida. Sou o que sou Anauim.
de Deus, sou assim, sou o que sou Anauim, um nome novo Deus deu para mim. Sou o que sou Anauim, pobre e humilde de Deus, sou assim, sou o que sou Anauim.